Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo, pedindo desculpa que a gente sempre diz que esforçamos para fazer um vídeo por semana, mas acontece alguns imprevistos, principalmente de doença que a gente não tem como mudar a situação, né? E a junta que o inimigo quer impedir um pouco a gente falar da palavra de Deus. E aí a gente tem que ter um esforço sobre-humano para voltar a fazer. Mas Deus está nos restaurando, nos ajudando e a gente vai continuar a fazer a obra do Senhor. Então, eu estava conversando com meu esposo, né, e o nosso neto, pensando, gente, eu estou orando para Deus me dar um título e uma palavra do próximo vídeo que Ele queira que eu fale. E aí meu netinho disse, fala sobre fé. Aí eu até ri com ele e tal, depois eu pensei, falei assim, Deus usa as crianças. Então se Deus usou ele para me direcionar para esse assunto, aí nós oramos, né, e estudamos alguns versículos sobre isso, que tem versículo demais sobre fé. Mas a gente pegou alguns para não ficar muito longo, né? Então, aí nós vamos aguardar que vocês também compartilhem, nos ajude aí a divulgar para poder levar a palavra de Deus, ok? Então, vamos ao vídeo? Olá pessoal, estamos aqui então de volta à nossa rotina de partilhar com vocês algumas passagens bíblicas que são de grande importância, né, para afirmar a nossa fé, né, para nos orientar. A Bíblia como uma bússola que sempre nos orienta, é o nosso norte e sul. E aqui estamos para dar início a esse novo tema, né, que vai falar sobre a fé. Aí eu fiz uma indagação. Qual é o tamanho da sua fé? Sabemos que o próprio Jesus falou que a nossa fé não é muita coisa não, que é menor do que um grão de mostarda, né? Se tiver fé como um grão de mostarda, tudo é possível que se realize. Pois é, e nós somos pessoas humanas, né? E como humanos, a gente também tem aquela oscilação da fé. Por isso que tem a necessidade do Espírito de Deus na nossa vida. Mas vamos lá para o primeiro item, que diz assim, só acreditar que Deus existe não é prova de fé. Então, eu creio que até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, eles acreditam na verdade, porque senão eles não estavam nem aí para esse assunto. Mas eles querem provar que não existe Deus apenas para continuar no seu pecado. Então, existe um versículo em Tiago 2:19 que diz assim, tens tu fé? Isso é bom, mas até os diabos creem que existe só um Deus. Então, até os demônios creem. E por que eles creem? Porque de lá eles já vieram, né? Eles foram lançados de lá porque eram anjos de luz. Então, eles mais que nós, eles têm certeza que existe apenas um Deus, que é o Deus que está nos céus. Então, grandes coisas, não é grande coisa você dizer que acredita em Deus, então você é uma pessoa de fé. De forma alguma. Que essa fé que Jesus quer para nós não é essa fé só de acreditar que Ele existe. Não é isso. Por quê? Porque a gente também acredita que o demônio existe. A gente, né, não tem fé nele. A gente sabe que Deus é muito mais poderoso que ele, porque foi Deus que criou ele também, né, como anjo de luz. Então, assim, primeiro item, nós descartamos essa questão de dizer que acredita em Deus, então isso é uma prova de fé, quando não é. Segundo item,
segundo item vai abranger a questão de ir à igreja. Aqueles que são frequentadores do templo, será que é sinal de que tem fé? A Bíblia vai dizer que não, porque está escrito na palavra, né, em Mateus, na parábola do joio e do trigo, sendo a palavra de Deus considerada uma boa semente, que seria o trigo, e a palavra do inimigo seria o joio. Então existem duas classes de seguidores, né? Aqueles que se identificam com o trigo e aqueles que estão ali só para fazer número, para obter alguma vantagem ou por mero costume de ir à igreja. Mas isso não significa que isto é uma prova de fé para essas pessoas. Nós iremos descobrir isso ao longo desse estudo, né? A partir do terceiro item. Então vamos lá para o terceiro item. Se tivermos apenas uma religião por tradição, não indica que temos fé. Então, a religião é importante? É. Nós não estamos dizendo aqui que a religião é dispensável, como muitos hoje fazem, né? Não é dispensável de jeito nenhum, porque se fosse assim, Jesus não teria congregado, Jesus não teria ensinado o povo a congregar, a se reunir. Então, a religião é um ato de fé. Só que não é só por ter uma religião que nós possamos dizer que somos uma pessoa de fé. Porque nós temos uma religião e não vivermos essa religião não adianta nada. A Bíblia diz que a verdadeira religião é aquela que você acode os órfãos, as viúvas, é aquela que significa que você tem misericórdia do próximo, né? Que você ama o próximo como a ti mesmo. Essa é a verdadeira religião. Então significa o quê? Você nasceu numa religião. Eu também, no meu período de incredulidade, eu dizia, eu nasci nessa religião, vou morrer nessa religião. Então isso é tradição. Você acha que você não pode se afastar daquela religião tal, porque ela foi que sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou, não sei o que, mas você nunca leu a palavra e nunca descobriu que isso não é o mais importante. Que o mais importante, sim, ter uma religião dentro da palavra de Deus, que está seguindo a palavra. Mas não, isso não é prova de que você é uma pessoa de fé. Só porque você nasceu cristã, acha que nasceu cristão porque nasceu num lar cristão, mas mesmo assim você não nasce cristão, você tem que se tornar cristão. Então vamos ao quarto, e isso está aqui, ó, deixar aqui um versículo também, né, de base para isso que a gente está falando. João 18, de 12 a 13, mais ou menos. Vocês podem ler lá, os sacerdotes, eles eram os mais religiosos, mais alto grau, né, da religião. E foram eles que entregaram Jesus para ser morto, para ser crucificado. Então, por aí está dizendo, não é só a questão da religião, a gente tem até que ter cuidado com certas religiões, né? Porque muitas vezes as pessoas não lêem a Bíblia e seguem só os que os líderes falam. E aí cai naquela de pecar contra o Senhor, né? Então, bora para o quarto. Como sabemos se temos uma fé genuína? No livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, que diz assim, quem tem fé, quem tem fé, quem é nascido de Deus, vence o mundo. Deixa eu só pegar uma anotação que eu fiz aqui. Quem é nascido de Deus, ele tem fé, né? Porque o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então a fé é importante, a fé genuína, né, é importante para vencermos todas as situações de dificuldade que o mundo apresenta para nós. Né? Sem reclamar. Sem reclamar e com sabedoria, orientado por Jesus. Foi ele que falou essa palavra. João escreveu, a primeira, não foi o próprio Jesus que disse, foi o apóstolo João, né? Na sua primeira carta, ele diz, quem vence tudo que é nascido de Deus, vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, quem não tem fé, provavelmente não consegue vencer. E quem não vence o mundo é porque não tem fé. Não consegue vencer as adversidades que lhe cercam porque não tem saída. Então tá aí, gente, tão claro, né? Se você não consegue vencer esse sistema mundano, você não consegue viver sem ele, você não consegue vencer ele, você não pode ser uma pessoa de fé. Porque a pessoa de fé, ela vai crer que o Senhor vai libertar ela, que o Senhor vai dar vitória para ela. E ela vai sair fora disso aí. Que aí tá aí, ó. Eu gostei demais desse versículo. Essa é a vitória, como que é? Essa é a vitória que vence o mundo? Isso mesmo. A nossa fé. Então, não precisa provar que nós temos fé e nem falar que nós temos fé, né? Se nós conseguirmos vencer esse mundo de pecado, já está na cara, todo mundo já está vendo que você tem fé. Mas se você não conseguir vencer o pecado, tá difícil. Então nós vamos nós falamos em 1 João, né? 5 e 4, nós acabamos de falar, né? Então vamos agora, a nossa fé pode ser abalada? 1 Reis 11, 4. A nossa fé pode sim ser abalada, né? Porque uma pessoa de fé, que nem Salomão, ele teve tanta fé que ele pediu a Deus. Deus falou o que ele queria, ele pediu sabedoria, ele não pediu dinheiro, riqueza, nem nada, ele pediu sabedoria. Porque ele tinha fé que Deus ia dar para ele e ele ia ser um bom rei. E realmente Deus deu para ele, além de sabedoria, ainda deu riquezas, deu muito mais do que ele pediu. Só que, infelizmente, lá no final da vida de Salomão, né, ele fez uma besteira. Ele começou a se relacionar com mulheres idólatras, mulheres que serviam outros deuses. E essas mulheres ele pegou como esposa. E essas mulheres, elas começaram a introduzir na mente de Salomão a idolatria, o amor aos ídolos, né? a adoração a outros deuses. E ele sabia, Davi, o rei Davi, o pai dele, né, o tempo inteiro ensinou para ele, até na hora da morte. Falou, chamou ele, ensinou para ele. Ele viveu tantos anos, por isso que não adianta, você fala, eu sou de fé, eu sou isso. Você vive tantos anos naquela fé e depois se abandonar por causa das fraquezas. Então, por isso que nessa hora a gente sabe, ó, nossa fé pode ser abalada sim. Não só esse versículo, 1 Reis 11, 4, mas tem outros versículos. Só que isso é muito importante, que fala sobre Salomão perder a fé. E Deus tira o quê? A vida dele e tira o reinado dele e não dá o reinado dele nem para o filho dele. Não dá esse prazer dele ver um filho dele continuar o reinado dele. Porque ele continuou de Davi. Só que era de praxe, né? O filho continuar, mas Deus não permitiu. Por causa de que ele deixou a sua fé de lado. Ele perdeu a sua fé, a sua essência. Porque fé não é só crer, fé sem obras é morta. Último item. Como buscar e obter a verdadeira fé? Através de quê? Da palavra. Através da palavra de Deus. É através da leitura, através de ouvir, mas também através da leitura. Romanos 10, 17 diz que a fé vem de Deus, através de ouvir a palavra verdadeira, né? Porque existem diversos tipos de denominações que levam outras crenças e não se baseia unicamente na Bíblia, né? Então, aquele que dá ouvido, aquele que pratica, aquele que ele ouve, né? Procura ser uma pessoa focada, né? Não pode perder o foco. E assim, a fé vai aumentando. A fé vai adquirindo proporções maiores, né? Do que um grão de mostarda, né? Talvez um passo do grão, mas consegue fazer alguma coisa, porque o próprio Deus disse, né? Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, o próprio Jesus falou, vocês dirão a este monte que se lance no mar e isto acontecerá. Ninguém fez isso até agora, né? Significa que a fé das pessoas
não é uma fé limitada. Mas o próprio Jesus, ele repreendeu o mar quando estava revolto, né? Quando estava aquelas ondas que a embarcação ia afundando, ele estava dentro do barco, ele só deu uma ordem: aquieta-te vento, aquieta-te mar. O mar se acalmou instantaneamente. Quem é que tem uma fé para fazer uma coisa dessa? Se não é o próprio Jesus Cristo, né? Que foi nascido de Deus e Filho de Deus, que veio para oferecer a salvação a todos que creem. É isso, os discípulos também, né, por conviverem com ele diariamente, isso é muito importante também. Eles fizeram milagres. E Jesus falou: se você crer, você vai fazer maiores obras do que essas. Então, por que eles fizeram? Porque eles ficaram do lado de Jesus, né? Mesmo assim, tinha hora que a fé de alguns balançava, como a fé de Tomé, a fé de Pedro. Mas assim, enfim, eles junto com Deus, junto com o Filho de Deus, eles estavam ali aumentando a sua fé. Aí outra coisa que nós tivemos que fazer, né? Tá sempre junto de Deus. Enoque andou com Deus, a Bíblia fala, todos aqueles homens antigos lá que andaram com Deus, Enoque foi até trasladado sem ver a morte porque andou com Deus, tantos que andaram com Deus, né? Abraão, tantos Moisés, que Deus falou com ele através da sarça, então andou com Deus, falou com Deus, ouviu Deus. Aí, como que não vai ter fé? Aí tem fé. Ah, mas agora a gente não está vendo Deus, como é que a gente vai fazer para andar com Deus? A gente vai andar com a palavra dele e a gente vai dobrar o joelho e buscar o Espírito Santo, porque quando Jesus foi, ele falou: eu vou mandar o Espírito Santo. Então agora, se você não estiver falando com ele todo dia, todos os dias, gente. Daniel orava de manhã, meio-dia e de tarde. Daniel era desocupado? Não. Quem era Daniel? Fala aí. Era uma autoridade, né? Que trabalhava no palácio, né, do rei. Que o rei da Babilônia, né, levou ele para trabalhar com ele ali, mas ele não abandonou a fé por conta disso, porque o rei era idólatra. Ele não abandonou a fé. Mas ele continuou fiel aos princípios que ele aprendeu na sua infância. Então, por isso ele tinha fé. Ele teve fé que se jogasse ele na fornalha, porque não podia adorar a Deus, ele jogar na fornalha quem estivesse adorando esse Deus único. Ele teve fé, por quê? Porque ele adorava todo dia, de manhã, de tarde, de noite. E por isso ele foi jogado na fornalha junto com os outros, né, amigos. Aí no caso foi... Não é Daniel. Não. Daniel foi na cova dos leões. Ele foi jogado na cova dos leões, porque ele orava de manhã, de tarde, de noite. Aí ele foi tranquilo. E lá ele passou a noite, dormiu e acordou no outro dia. E tanto é que a fé dele era tão viva que o próprio rei sabia dessa fé. Que ele chegou lá depois no dia de manhã, o próprio rei disse assim: Daniel, por acaso o seu Deus te livrou? Porque ele já sabia que o Deus de Daniel livrava, porque já tinha livrado da fornalha, né? Tinha livrado os amigos dele da fornalha. Os amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Isso. Então, se ele já tinha livrado, o rei sabia quem era o Deus que ele servia. Então, não precisa a gente dizer se a gente tem fé ou não tem fé. Porque todo mundo está olhando para nós, né? Está vendo se realmente a gente acredita no Deus que a gente prega. Então, vamos buscar, né? O segredo é esse: buscar o Senhor. Ah, mas o inimigo não deixa. Gente, eu tenho que levantar cedo, tenho que trabalhar, eu tenho que fazer tanta coisa. Se você aposenta, eu vejo isso, você se aposenta, você tem menos tempo ainda. Porque você fala: depois eu vou, depois eu vejo, depois eu faço, e não faz. Então, vamos lá, vamos pegar firme, gente. A palavra de Deus é a vida, é a nossa vida eterna. É através dela que vamos chegar lá, né? Então, para não alongar muito, vamos finalizar falando mais uma parte sobre a fé, onde está no livro de Tiago, no capítulo 5, versículo 15. A parte final diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Amém. Então, até na oração, principalmente, é preciso ter fé para que as coisas aconteçam, né? Porque se a gente orar e duvidar no coração, Não adianta. não vai surtir o efeito necessário.
Então o Senhor exige que a nossa fé seja genuína, tanto no nosso falar como no agir, e quando orar crendo verdadeiramente que o Senhor vai cumprir aquilo que a gente está pedindo. Amém. Até mais, gente. Até o próximo vídeo. Até Com mais. Deus.